vamos lá. Você comentou no começo da palestra sobre a impossibilidade de fazer estudos experimentais nesta Terra, porém, na Terra, né? No planeta. Isso foi o que eu entendi. Porém, o Santuário de Frei Luís parece configurar-se como um ambiente isolado com algum controle Então, por que não fazer um estudo experimental ali? Um artigo científico. Porque a avaliação química, por exemplo, de um segmento de ectoplasma é extremamente difícil. Então, que existem vários trabalhos já feitos no passado, principalmente no final do século XIX, início do século XX, existem. Mas nós não temos condições de reter o ectoplasma para examinar. Já se conseguiu isso no passado. Levaram para exame laboratorial. Cloreto de sódio, albumina, restos celulares e mais nada. Então, o que eu coloquei aqui é uma fenomenologia que está na fase do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece. E isso tem uma razão, como eu já falei, é uma energia presente em todo ser humano. Nós não temos condição de manipulá-la. Tanta coisa para falar. O que mais que eu ia falar? Em relação à energia. Tem mais alguma coisa, mas agora me fugiu da mente. Então eu acho que esse é o problema, que nós não temos... agora entendi. Olha só. O que é o empirismo? Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece, nem pode ser repetido em laboratório. Não foi o que aconteceu com Charles Darwin? Como é que ele chegou à conclusão que as espécies evoluem? Pela observação. Como é que Mendel chegou às bases da genética? Observando ervilhas. Nem microscópio tinha. Então nós estamos aí na fase do empirismo. Estamos documentando aquilo que nós vemos, mas não temos condições de entender e nem de explicar como acontece. Agora, isso está em uma frase muito clássica do Emmanuel. Como é que nós podemos explicar aos nossos irmãos encarnados o que é um perispírito? É? Pergunta para eles se eles conseguiriam explicar uma lagarta como é que ela se transforma numa borboleta. Então, quando não tem, segundo algumas informações que eu captei, não existem palavras em língua morta ou em língua viva que possam ser por eles utilizadas para nos explicar como é que isso acontece. Então, nós estamos olhando, estamos testemunhando, estamos documentando o que é o que eu faço em livros. Estou dirigido a quem, como falei? A minha classe, a quem mais? Todos os interessados, mas principalmente, sabe a quem? Aos jovens, com uma inteligência mais evoluída que a minha, com uma velocidade de inteligência mais rápida do que a minha, que pegam esses informes e levam para frente. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus? Ele não escreveu nada. Se nós não tivéssemos o testemunho dos seus discípulos, nós nem saberíamos que ele existiu. Então, eu estou documentando tudo que eu pude. Vocês não imaginam que a minha curiosidade científica, assim, a angústia de não conseguir entender como é que essa entidade sai materializada de dentro de uma cabine e parece flutuar alguns centímetros do chão. Como é que aquele médico estava com uma diminuição da sua massa física de 30% a 40% e continua vivo? Uma dessas experiências, lá no interior de São Paulo, no momento em que estava acontecendo as materializações, uma janela pequena da cabine onde estava o médium abriu e o luar veio na direção do leito. Quando as entidades pediram que fossem à cabine atender o médium, quando aqueles que estavam comandando os trabalhos lá entraram, o médium estava sem perna. Não tinham conseguido, as materializações das duas pernas do médium não foi conseguida até aquele momento. Entraram em prece profunda, não sei quanto tempo, e conseguiram a recuperação completa do corpo daquele médium. Se isso tivesse acontecido e ele tivesse desencarnado, como é que isso seria explicado à justiça dos homens?
Cadê as pernas desse homem? Então, não chegou o momento. É aquilo que eu estou falando. Nós somos os trabalhadores da última hora. Isso foi colocado na minha frente e vocês estão recebendo diretamente o nosso testemunho. Vamos aguardar. Todos nós somos imortais e tudo virá na nossa direção, porque nada existe oculto que não seja um dia revelado. Tá bom, né? Doutor, qual é o papel da psicologia nessa evolução? Diante do agravamento e crescimento das enfermidades de ordem mental, quem cuidará? Médicos, psicólogos, haverá essa distinção? Qual a recomendação aos psicólogos da atualidade? Ele tem junto aqui. Eu vou botar dois, aqui, porque tem uma pergunta que fala assim: nesses trabalhos já houve cura para doente mental? Bem junto, eu trouxe as duas. Olha aqui, enquanto os nossos psicólogos, isso não acontece com todos, enquanto os nossos psicólogos e os nossos psiquiatras acharem que a vida começa no momento da concepção e termina na hora que os principais órgãos param de funcionar, vão ficar na metade do caminho. Existem interferências profundas nesse comportamento equivocado. E outra coisa, muitos desses comportamentos são decorrentes de médiuns que não são adequadamente desenvolvidos. Bom, no livro A Face Oculta da Medicina está colocado 2 capítulos intitulados O Drama das Doenças Psíquicas. E eu coloco um caso de um colega meu de turma, um dos mais inteligentes, que começou no 3º ano a ter um comportamento completamente equivocado, esquizofrenia. Abandonou. E o pai dele é nosso professor. Passam-se alguns anos, eu já estou formado, já estou trabalhando no hospital de câncer. Quando o pai dele vai trabalhar lá, quando eu vejo, professor, só foi meu professor. E leva o filho para ter um tratamento ocupacional. Eu olho para o filho, mas meu colega de turma, ele é seu filho? É. Olha como é que ele está. Professor, o que foi feito? Tudo que você possa imaginar. Até choques insulínicos foram feitos. Nada resolveu o problema desse meu filho. Olha, eu faço parte, vou falar bem rápido, hein? Tá tudo no livro. O senhor gostaria de ir a um grupo assim, a comportância? Não quer dizer que não. Marcamos uma quarta-feira às 7 horas da noite para ele chegar na abolição. Ele morava na Lagoa. Cara, tudo marcado. Falei com o presidente Rocha Lima, o presidente Rocha Lima, olha, você vai aprender muito com esse caso. Mas imagine um buraco que seja feito numa massa de vidro acero. Se você deixar a massa endurecer, tu não consegue recuperar o buraco. O processo obsessivo desse rapaz está tão longo, nós conseguiremos uma melhora, mas eu não posso garantir que ele vai ter uma cura completa. Muito bem. Chega no dia, uma quarta-feira, ele contrata um amigo que tem táxi para pegá-lo e levá-lo com o filho até o centro na abolição, da Lagoa à abolição. Não aparece. O Rocha Lima pergunta, por quê? Cadê o teu professor com o filho? Não sei. Chega em casa. Minha mãe, olha, o professor te ligou e disse para tu, assim que chegar, liga para ele. Liguei. Professor, o que está acontecendo? O senhor não apareceu? Olha, não sei. O meu amigo chegou aqui com táxi, pegou eu e meu filho. Entramos no túnel Rebouças. Quando entramos no túnel Rebouças, o motorista do táxi perdeu a memória. Eu tive que pegar o volante e voltar para casa. Quando chegamos em casa, ele recuperou a memória e não lembrava de nada que tinha acontecido. Não vou dar nem continuidade a isso. Agora, é preciso um tratamento mediúnico para a tentativa de convencer esses irmãos obsessores a desistir do mal que eles estão querendo praticar. Agora, o que aconteceu no passado? Quer saber? Era um oficial da SS, ou seja, a polícia alemã que comandava os campos de concentração. E tinha passado a lâmina de faca várias famílias. Eram elas que estavam perseguindo esse meu colega. Então, como é que nós vamos tratar só pela bioquímica? Vai resolver o problema? Então, eu vejo com grande importância as revelações trazidas pelo Consolador Prometido. Isso tudo vai ser discutido nas escolas de medicina do futuro, nos congressos. Agora, nós saberemos, através da comunicação direta com nossos colegas, como eu captei desse meu professor, o que pode ter acontecido, até onde nós podemos ir.
até o que pode ser feito para tentar recuperar. Os livros do André Luiz estão colocando isso tudo. Me parece que é Entre o Céu e a Terra, uma perseguição de 20 anos, porque o filho adotivo matou o pai para ficar com todos os seus bens. Esse é o planeta em prol de expiações que nós estamos habitando ainda. Por isso que o perdão é um dos principais movimentos da nossa alma, né? Enquanto a gente não perdoar, está preso. Sendo kármicas as doenças, existe a permissão para a interrupção deste compromisso? Não seria uma interferência? Permissão para interrupção, não. Não sei. Mas melhor assim. Agora, muitas dessas doenças que nos acometem funcionam como remédio. E funcionam como freio. Se eu fosse um serial killer e sofresse a presença de um tumor na minha medula e ficasse paraplégico, eu não ia continuar sendo um serial killer. Há uma passagem na vida de Jesus em que ele curou 3 enfermos. O ambiente estava todo de felicidade. Os enfermos, a família, os discípulos, e Jesus sentado, cabisbaixo, pensativo. Isso despertou a atenção de João. Se aproximou, mestre, está todo mundo feliz com as curas que o senhor proporcionou? Por que o senhor está tão pensativo, tão calado? João, eu estou preocupado com esses 3 enfermos, porque eles podem vir a cometer os mesmos equívocos que cometiam antes de ficarem doentes. Então, nós como médicos podemos ir até um determinado nível. Além daquele nível, vamos trazer provavelmente algum prejuízo a esse paciente. Daí a importância, olha o título dessa palestra hoje, a medicina mediúnica do futuro. Nós estamos vendo lampejos, clarões, relâmpagos lá no horizonte do que nos espera como médicos. Agora, eu insisto, eu insisto, olha, vou falar aqui em família. Tá? Existem colegas que não acreditam em nada. Eu não consigo ter a dedicação aos pacientes que eles têm. Eu não consigo ter a dedicação, a atenção e o carinho aos pacientes que eu vejo eles terem. Não mexam com eles, foi o que eu perguntei ao Rachelino. Doutor Rachelino, eu estou chegando aqui, acabo de sair da faculdade de medicina. O senhor não acha que eu tenho que levar essas informações para os meus colegas? Por quê? Por que você quer levar? Doutor Rachelino, estudam dia e noite, trabalha até exaustão, ensinam tudo que sabem os mais jovens e não acreditam em nada. Olha, não mexa com nenhum dos seus colegas porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um é uma oração completa. É uma oração perpétua. Eles estão sempre em oração pelo que fazem. Não precisa orar, não. Não. A cabeça nunca mais toquei no assunto. Então, estamos num planeta em que a doença pode estar funcionando, sim, como remédio. Agora, olha só. Tumores malignos movem impurezas do corpo do paciente que foram colocadas em comportamento equivocado quanto o próximo em vidas passadas e quanto à natureza? Sim. Aí vem um professor e me procura. Paulo César, você é cirurgião oncológico, hein? Então por que você opera os seus pacientes? Por que você não deixa o câncer continuar limpando o espírito que é imortal? Professor, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então, como médico, eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque o tal Criador, que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, atua nas suas criaturas através das criaturas. Perfeito. Quais as consequências psicossomáticas da culpa em nós? Culpa. Bom, parece que nós temos 3 degraus a subir, né? O arrependimento, né? O pagamento pelo que nós fizemos, né? E também a reparação. Então, na hora que eu tenho consciência desses 3 degraus, primeiro eu tenho que me arrepender. Agora eu vou pagar pelo que eu fiz, mas vou ter que reparar também. Então, eu sabendo desses 3 degraus, a culpa pode ser que diminua um pouco o sofrimento daquele que se sente culpado.
Todo médico teve algum problema com algum paciente ao longo da sua vida profissional. Eu tive também. Então, é uma coisa que sempre me torturou. O que eu fiz que não deveria ter feito? O que eu não fiz que deveria ter feito? E ainda você fica em cima do muro, dos dois lados. Eu confesso a vocês que eu me sinto culpado. Bom, agora, isso faz parte da minha bagagem kármica. Sabem por quê? O grupo ao qual eu pertenço, chamado lá de Frei Luiz, é oriundo da Inquisição. Então, se eu, como médico, cirurgião, utilizo aço e ferro para aliviar e curar, é porque quando fui da Inquisição, usei para torturar e para matar. E só um cirurgião sabe o que passa o cirurgião quando as coisas não correm bem. Imagina aquela cirurgia cardíaca com 2 horas tentando parar uma hemorragia e não conseguindo. Certo? Então, imagina se eu não tivesse o Consolador prometido na minha vida. Meu sofrimento seria muito maior. Então, pelo menos eu tenho um lenitivo. Eu vou me considerar, vou me tornar um espírito puro numa única encarnação? Claro que não. As informações que nos foram trazidas é de que é a primeira encarnação que eu estou conseguindo levantar a fronte. A primeira encarnação que eu consegui levantar a fronte, hein? E quem me tirou dos antros em que eu me achava foi Frei Luiz. Uma história que eu... Nossa Senhora! Tamanha a quantidade de informações, a minha história está na capa, para ser bem claro. A capa do livro Espírito Decaídos Materializados. Vocês vão olhar aquela capa e depois, se tiver alguma oportunidade no futuro, eu conto a vocês por que aquela capa representa o que aconteceu comigo no passado. Eu vou pegar minha prerrogativa de estar aqui e vou fazer uma pergunta. Okay? Nós estamos assim, muito voltados, eu acho que na casa mesmo, para um movimento de acolher uma palavra de Jesus, né? Como diz o Emmanuel, o amor cura a multidão dos pecados. A minha pergunta aí é direta aqui, viu, professor Paulo César? O fato de estar trabalhando dessa maneira não é uma forma de recuperar o que foi vivido por amor? Sim, tem uma história, eu não sei, não lembro mais qual foi o livro. Tinha um indivíduo que tinha decepado o braço de alguém em vidas passadas e veio com a bagagem kármica de perder também, ou por um acidente, ou por alguma doença. Eu amputei braço de paciente com sarcomas, até o ombro eu amputei, já amputei. Mas ele teve uma dedicação pelo bem tão profunda que quando chegou no momento da bagagem kármica ser cumprida, ele não perdeu o braço, ele perdeu um dedo. Então, às vezes, sim, sempre aquilo que nós realizamos em benefício do próximo pode servir de lenitivo à bagagem que eu tenho a transportar. O que está acontecendo com a minha neta? É uma doença de uma precisão assustadora. A microcefalia da minha neta, ela comete 4 seres vivos, ela envolve 4 seres vivos. O vírus infecta a gestante e o feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pica a gestante, corre pela corrente sanguínea, atravessa a placenta, entra no feto em bilhões de células, bilhões. Ele vai exatamente na célula tronco neuronal, absorve energia e a criança não produz todos os neurônios que precisa. Olha só, hein? Agora, mais de 4.000 crianças, só restam 1.400 vivas. Pesquisadores da USP pensaram o seguinte: se esse vírus acomete célula tronco neuronal, o que aconteceria se nós injetássemos esse vírus em tumores que acometem cérebro de crianças e que também tem célula tronco tumoral? Implantaram o astrocitoma, um tumor maligno cerebral, no cérebro do rato. A doença evoluiu de metástases. Nesse estágio, injetaram o vírus da Zika nos animais. O vírus eliminou todas as células cancerosas e não atingiu nenhuma célula normal. O mesmo vírus que está causando a microcefalia da minha neta,
Então, a minha explicação, pessoal, é a seguinte. Esse grupo de espíritos vieram com duas bagagens. Uma bagagem kármica e uma bagagem missionária. Qual é a bagagem missionária? Trazer uma solução para um terrível problema para os nossos neurocirurgiões infantis, porque essas crianças têm que ter crânio aberto, tenta tirar o tumor do cérebro, faz radioquimioterapia, a maioria morre. O mesmo vírus que está causando a microcefalia da minha neta. Então, só o espiritismo pode explicar o que está acontecendo. Agora, o que aconteceu com essas crianças no passado? Eu procurei. Tem família, pediram para mim não falar para a família, mas vocês são mais do que família. César, um grupo de médicos que tem um trabalho mediúnico aqui no Rio de Janeiro e que atende crianças do mundo todo. E que eu vi a apresentação do trabalho deles na jornada de Medicina e Espiritualidade de Lisboa. Atendendo crianças da Oceania, da Austrália, com comportamento completamente equivocado, eles mostrando o vídeo, e depois com tratamento, com equipamento, com comportamento todo normal. Evidentemente, distúrbios psíquicos. Colega, está acontecendo isso com a minha neta, dá para saber o que aconteceu? Aí passa algumas semanas ele me liga, olha, nós tivemos uma informação. Bom, primeiro, grande parte dessas crianças estão relacionadas com abortos criminosos. Abortos criminosos que são realizados uma média de 100 milhões por ano no nosso planeta. 100 milhões. Agora, outra vertente foi a seguinte, que me parece que é o que aconteceu com a sua neta. Experiências com crianças em campos de concentração nazistas. Agora, eu não consigo ver, confesso, de família, em familiares, o carinho, a atenção que a minha nora tem por essa criança. A criança está com 9 anos. E quando ela estiver com 14, 15, 16... Outra pergunta que me fazem. Muito bem, a criança teve algum karma para pagar. Por que teu filho está passando por isso? Escuta aqui, você tem quantos filhos? 3. Se algum dos seus filhos tiver um comportamento muito assim equivocado e tiver que voltar em próximas vidas para passar, por exemplo, pelo que a minha neta está passando, e você for consultado se aceita voltar para ajudá-lo a passar por essa prova, o que é que você vai dizer? Que não vai voltar? Agora entendi. Uma dessas passagens, a menina bronca aspirou a saliva. Foi parar no CTI. Várias vezes. Vai o meu filho, aquele que foi submetido àquela experiência com células-tronco, e fica sentado na porta do CTI. Adormece e se desdobra. Quando ele está desdobrado, um grupo de espíritos vem na frente dele, coloca a mão na cara dele e diz, olha, filho, ela não merece o conforto que vocês estão dando não, hein? Aí ele acorda e a primeira coisa que ele fez foi ligar para mim. Olha, papai, eu estou aqui na porta do CT, aconteceu isso. Então, quer dizer, é uma quantidade de informações que estão sendo jorradas por nós, que uma encarnação é impossível você conseguir se adaptar a tanta informação. Pois é, né? Temos um aqui que diz o seguinte: é preciso disciplinar a mediunidade para que se produza um trabalho benéfico. O amplo esclarecimento da doutrina dos espíritos quanto ao correto exercício da mediunidade terá um papel relevante para a medicina mediúnica do futuro? Eu só posso dar uma resposta com uma palavra. Sim. Sim. Agora, um amigo meu, por exemplo, mediunidade ostensiva. Deixou a mediunidade de lado e ainda começou a criticar o espiritismo. Acabou contraindo um câncer de próstata fulminante e morreu relativamente jovem. Tem uma pergunta aqui que eu acredito que já foi respondida. Ele assim, pode acontecer que a pessoa não possa ser curada, que chegue até você? Claro! Claro! Agora, olha só, vou botar uma frase para ninguém esquecer desse dia 13 de abril de 2025. Ninguém fica doente para sempre. Ninguém fica doente para sempre. Todos somos imortais.
Ninguém vai ficar doente para sempre. Isso aqui é um veículo que eu necessito para interagir com esse universo. Mas a vida não está nesse veículo. Isso aqui é um agradecimento pessoal. A pergunta aqui é: eu posso acessar o espírito escolhido, mesmo estando em estado normal, em pensamento? Pois é, eu não quem fez essa pergunta, eu não sei qual é o espírito escolhido. Para quê? Para me tratar? Não sei. Não sei o que responder. Eu acho o seguinte, e falo com meus colegas, existe uma ferramenta preciosíssima, a ferramenta da prece. Eu estava com uma... Estou em casa, chego o primo da minha esposa. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Você sabe que eu tenho 2 filhos pequenos, não sabe? Sei, claro. Você sabe que eu estou ficando viúvo? Está ficando viúvo? Por quê? Estou com meu amigo Roberto aí, meu irmão. Não somos meu irmão, não, Roberto. Nós somos gêmeos chifópagos, tá? Aderidos pelo coração e pela mente. Grande amigo meu aqui que está me honrando com a presença. Olha, ela está internada no cardíaco, no CTI dos mais bem equipados. E disseram que ela tem uma pericardite que ninguém descobre a causa. Inflama a membrana em volta do coração, acumula líquido, comprime o coração para. Eles estão fazendo punção, tira o líquido, bota para a cultura e não cresce nada. 40 dias lá. Eu vou ficar viúvo. Me ajudar? Vou tentar. Falei com o Rachalinho e pedi autorização para levar o Gilberto Arruda lá. Uma roupa branca, entramos, pedi autorização ao chefe do CTI, mais 40 votos, só para frente viável. Perdão. Chegamos ao boxe, respiração ofegante, hipotensão, hipóxia. Cadê o Roberto? Ô, Gilberto, coisa muito grave. Acho que vai ter pouca coisa a fazer. Calma! Mecânico de automóvel. Vamos orar. Tá bom. Entramos em oração. Olha aí, as doenças psíquicas também. Em alguns minutos ele vira para mim e fala assim: não sei se você vai acreditar. Mas aí nesse leito tem uma medonha de uma entidade amarrada e hipnotizada. Ela não se auto-amarrou nem se auto-hipnotizou. Alguém botou ela aí. E estão partindo dos prolongamentos negros que estão envolvendo o coração, o cérebro e o rim. Esses medicamentos todos que estão administrando não chegam onde tem que chegar, está bloqueado. O que nós vamos fazer? Continuar em oração. Frederico chegou aí com um grupo de médicos e enfermeiros. Teve uma enfermeira que me procurou aqui, não sei se ela ainda está aí. Já tiraram a entidade. Agora começou a utilizar a linguagem de um mecânico de automóveis. Estão botando um barril aí de vidro com líquido verde, essa esmeralda. Agora umas mangueiras, com essas mangueiras estão canalizando esse líquido verde para o corpo da paciente. Está percorrendo o corpo todo, está saindo negro do outro lado. Agora está entrando verde, está saindo mais claro. Agora está entrando verde, está saindo verde. Um trabalho de purificação foi feito. Bom, agora estão retirando o equipamento, estão se retirando, agora deixaram uma enfermeira de prontidão, hein? Tá bom. E aí, terminou? Não, chama o marido dela aqui. Lá fora, Fernando. Você pediu ajuda, parece que a ajuda foi dada e querem te dar uma prova. Vamos lá. Quando eu cheguei já não era o Gilberto, era o Frederico que estava incorporado nele. Sérgio, estenda a sua mão. Estendi. Ele botou a mão dele em cima da minha, quando levantou, na frente do marido dela, toda a palma da minha mão estava coberta por um coágulo fervendo. Calma, Fernando. Vou te dar uma prova de que ela foi ajudada. Deixei a mão, fui lá discretamente no banheiro, lavei a mão e voltei. Quando eu volto, uma senhora no boxe em frente, com o marido em coma induzido, com os olhos arregalados, vendo tudo o que aconteceu, inclusive o coágulo. O que eu ia fazer? Dei umas palavras de consolo e nos retiramos. Daquele dia em diante, tudo que estava sendo feito durante 40 dias começou a funcionar. Um ou 2 dias ela saiu do CTI e foi para a semi-intensiva. Um ou 2 dias saiu da semi-intensiva e foi para o quarto. Um ou 2 dias saiu do quarto e foi para casa e hoje é avó. 40 leitos. Quantos pacientes poderiam ter sido ajudados por essa medicina mediúnica naquele CTI?
E se nós levássemos essas informações preciosíssimas aos responsáveis pelos recursos da saúde pública? Estão percebendo o que está se descortinando à nossa frente? Agora, eu pensei comigo, eu vou voltar lá e perguntar aos colegas o que aconteceu. Voltei. Colega, 40 dias aqui, nada dá resultado. O que aconteceu que de repente a paciente foi embora? Sério, não sabemos. A probabilidade maior era o bacilo de Koch, tuberculose. Também não conhecia na cultura. Aí eu fiquei calado. Eles completam dizendo o seguinte: nós estamos achando que o micro-organismo causador dessa pericardite sofreu alguma mutação e se tornou sensível a algum dos antibióticos que nós estávamos usando. Boquinha fechada, muito grato, vamos embora. E se eu tiver feito o contrário? Vem cá, colega, vem cá. Você sabe por que essa paciente melhorou? Estava com o espírito obsessor aí no leito delas, bloqueando o medicamento que vocês estavam utilizando. Eu trouxe um médico de efeito físico, num grupo de médicos desencarnados veio aqui, tirou a entidade que estava obsidiando e, através de uma purificação do corpo e do espírito dela, os medicamentos de vocês começaram a funcionar. Onde é que eu estaria hoje? Trancado numa cadeia? Esse cara é maluco. Então não chegou o momento. Então o que eu faço? Olha, estou reunindo experiências, estou botando em livros. E isso vai ser cada vez mais comum. Não chegou o momento. Então que peguem essas nossas testemunhas e levem à frente. Nenhum médico deixa de passar em algum momento da sua vida por alguma experiência psíquica. Porque todos têm algum grau de mediunidade. Não vemos colegas que estão ao nosso lado? Claro, os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que os meus, com os nossos, porém com átomos em plano de vibração mais diferente. Então não ouço, não vejo, mas eles estão comigo. Bom dia, gratidão. Quais as possíveis causas de um tumor ovariano com pelve congelada? Essa é a mais fácil pergunta que me foi feita hoje. Tá? Não sei. Vou saber um dia tudo o que aconteceu. Lembramos, estamos vivendo um planeta de prova de expiação. A psicosfera nossa é densa. Você sabe o que aconteceu com uma argentina chamada Maria del Valle, com 21 anos de idade? Comandou um processo, e conseguiu, de legalização do aborto na Argentina. Foi assinada no dia 30 de dezembro de 2020. Até agora, em hospitais públicos, mais de 200 mil abortos foram feitos. Em hospitais públicos. Ela comandou o processo. Com 21 anos de idade, aos 23 anos de idade, engravidou. E aí foi a um juiz e conseguiu uma autorização para que fizesse o aborto. No hospital público, fez. Contraiu uma infecção fulminante e desencarnou. Como está agora? Como está agora? Não sei. Como ajudar um filho alcoólatra? É uma dos desafios do planeta que nós habitamos. Olha, eu acho que... Que horas são aí, hein? Olha aqui. Em 1983, um colega chegou para mim e falou assim, eu mostro essa imagem quando falo sobre câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas. Em 1983, um indivíduo aí envolvido num escândalo. E o Globo foi lá filmar, cobriu o escândalo. E fizeram uma fotografia na hora que esse indivíduo estava fumando. Na fumaça do cigarro, aparece uma silhueta de um monstro com todos os detalhes. 2 dentes incisivos, como se estivesse abocanhando a cabeça do fumante. Um nariz com asa do nariz e tudo.
um olho, uma grossa sobrancelha e uma vasta cabeleira. Mas com uma nitidez impressionante. Eu mostro isso até para os meus alunos quando falo em câncer. De câncer para eles. Se aquela fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada teria aparecido. Cada um pode ter a interpretação que quiser. Eu vou dizer qual é a minha. Aquele camarada era um médico de efeitos físicos. Moléculas de ectoplasma dele se desprenderam e moldaram a silhueta de um espírito obsessor que estava com ele. A fumaça do cigarro foi seguindo o mesmo caminho. Naquele momento foi feita a fotografia. Quando eu passar por lá de lá, eu não vou ter nicotina, eu não vou ter álcool, eu não vou ter ópio, eu não vou ter crack, eu não vou ter nada disso. E o desespero, segundo as informações que nos chegam, é inenarrável em língua humana. Morto-viva. Mas eles têm um lenitivo, uma válvula de escape, sabe qual é? Se aproximam de nós e nos intuem, sugerem, mente dos jovens. Experimenta. Usa. E quando nós entramos nessa mesma estrada, se desprendem de nós fluidos extrafísicos, barônicos, nocivos, que eles absorvem, diminuindo assim o seu desespero. Diminuindo assim o seu desespero. Estão percebendo? Então, para mim, o tabagista é um suicida. Está escrito aqui no fumar cigarro. Isso mata. A mesma coisa é o alcoolismo. Se você se entrega, aí você fica numa dependência tamanha que você não consegue, talvez, nessa encarnação, pular fora. Olha aí a razão de muitas doenças que nós vamos plantando no nosso perispírito e que adquirimos nos corpos físicos futuros. As doenças, por exemplo, hepáticas. As doenças, por exemplo, pancreáticas. Doutor Paulo, eu tenho uma questão última aqui, que fala o seguinte, eu vou colocar, Doutor Paulo, meu nome é Sandra Dipp, e eu tenho um canal que fala sobre manifestação de intenções. Se puder, explique-me as manifestações de intenções para a gente. O que são manifestações de intenções? Manifestações de intenções? Olha, aquilo que você pensa é aquilo que você atrai. Aquilo que você pensa é aquilo que você atrai. Então, o semelhante atrai o semelhante. Então, eu acho que é uma estrada que pode ajudar a gente a compreender por que essas coisas acontecem. Tem várias experiências que a gente vem passando, uma foi desse meu colega aí da faculdade, né? E vários outros casos também que nós vimos, como aquele paciente que nós presenciamos com aquele melanoma, vilipendiou, maltratou leproses. Então a gente planta. A gente pode plantar por palavras, pode plantar por ações, mas também podemos plantar por pensamentos. Certo? Então, o pensamento é energia. Então, aquilo que eu falei para vocês, eu estou há bilhões de anos de uma purificação do meu espírito. Mas, pelo menos nessa encarnação, eu estou conseguindo o quê? Tentar me melhorar. Eu tento me melhorar. Uma encarnação não vai dar, não. Nem sei quantas. Mas eu, pelo menos, já vejo a luz no fim do túnel. Então eu sei que aquilo que eu estou plantando, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou falando e que está trazendo o sofrimento a alguém, está sendo depositado em mim, no meu perispírito. Então eu planto o bem, vou colher o bem. Eu planto o mal, eu vou colher o mal. Eu acho que isso aí é uma reflexão pessoal de cada um. Hoje à noite, bom, na hora de eu ir para a cama, deixa eu ver o que eu fiz durante o dia. Eu fiz alguma coisa que Jesus faria? Eu fiz alguma coisa que ele não faria? Se eu for colocado diante de um ser supremo hoje à noite, na hora que eu for dormir, como é que eu me sentirei diante disso que eu fiz perante ele?
Então eu acho que é uma autorreflexão, um autoexame pessoal de cada um. Eu não posso julgar o que o outro está fazendo. Não sei. Eu estou dizendo o que eu faço. Diz o que eu fiz hoje. Isso que eu fiz vai causar sofrimento de alguém? E assim por diante. Pois é. Nós encerramos aqui as perguntas. Tem mais alguma coisa que queira deixar para nós? Olha, há muitos anos atrás, meu pai começou a captar mensagens de um poeta nordestino chamado Carlos Paulírio. Esse Carlos Paulírio depois reencarnou e, com a idade de 11 anos, contraiu um câncer do rim e desencarnou no lar de Frei Luís, porque o seu pai era membro do Frei Luís e levou ele para lá para ser submetido ao tratamento. E esse menino, através da formação poética dele, passou a se manifestar através do meu pai, através de poesias, utilizando palavras que eu nem sabia o significado. Mas quando ia buscar, via que se casava com o verso, né? Eu acho que vale a pena, nesse momento, nós utilizarmos uma dessas mensagens que meu pai captou dele, que diz o seguinte: Pai de infinita bondade, que tem por nós caridade, na tristeza e na aflição, e que nas horas de amargura põe em tua paz com ternura, sempre em nosso coração. Ouve, Senhor, esta prece, e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz com que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força dessa oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza, e nos erros e fraquezas jamais nos negaste a mão. Certo de que essa prece foi ouvida e toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e, agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Graças a Deus, muito obrigado pela gentileza do convite, pela honra de aqui estar, pela delicadeza, pela educação, pela paciência com que vocês me receberam aqui. Que Frei Luís, que Jesus, que o Criador nos abençoe e as suas das famílias também. Graças a Deus. Queridos, a prece foi feita. Só nos resta agora elevar o nosso pensamento mais um minutinho só, expressando a nossa gratidão. Gratidão pela oportunidade que hoje tivemos de ampliar nosso conhecimento e de termos conosco uma figura tão amorosa, tão querida, que tanto nos trouxe. Senhor, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso companheiro, e que ele possa continuar distribuindo para todos nós, para a humanidade, daquilo que tem percebido e entendido do teu amor infinito que cobre todos nós. Graças a Deus.